O final da terceira temporada de Round 6 abriu espaço para uma nova série que vai ser ambientada nos Estados Unidos, que pode ser um perigo gigantesco que você não tá vendo. A Netflix pode vir destruir Round 6 e nesse vídeo eu vou te mostrar os exatos 5 pontos que mostram que isso é um erro terrível. Dorameiros da internet, eis aqui para mais um vídeo. Round 6 chegou ao fim e deixou muita gente dividida. Uma parte gostou, outra nem tanto. Mas querendo ou não, a série continua com a mesma qualidade que ela tinha quando começou. Embora a segunda e terceira temporada tenham mais problemas que a primeira, mas no geral se fechou de uma forma muito boa. O problema surge mesmo no final da temporada, onde vemos a iniciação dos jogos nos Estados Unidos. E eu não irei dar nenhum spoiler do que acontece durante a temporada em si, somente desse trecho da cena final. Bom, para começo de conversa, acredito eu que todo mundo concorda que Round 6 é aquela obra que não devia ter tido mais de uma temporada, pois a primeira temporada se fecha de forma perfeita, mesmo que no final tenha um gancho para uma continuação, pois analisando a segunda e a terceira temporada, fica óbvio que eles não conseguiram replicar o que foi a primeira, que sabíamos desde o início que isso não seria possível, mas ainda assim, na minha opinião, as temporadas 2 e 3 foram muito boas. Agora, a continuação americana que pode estar por vir pode ser um problema. Antes mesmo de chegar a segunda temporada de Round 6, já havia sido comentado que teríamos um spin-off de Round 6 acontecendo nos Estados Unidos, que no final da última temporada deixou aberto o caminho, apresentando a Cate Blanchett como a recrutadora para os jogos, da mesma forma que acontece lá na Coreia. E é a partir daqui que teremos essa nova história de Round 6. E o primeiro ponto de perigo que temos é: sim, o impacto cultural é algo muito importante dentro de Round 6, mas estamos falando de uma cultura que está se tornando popular agora, bem diferente da cultura americana que já está aí há muitos anos. A verdade é que os americanos dominam o mercado multimídia há quase um século, com suas produções que chegam em todos os cantos do mundo. Já a cultura coreana e oriental começou a tomar um pouco desse espaço há muito pouco tempo. Sim, temos grandes obras que vêm da Coreia e de outros países orientais que são verdadeiros destaque dentro do mundo do entretenimento. Mas quando estamos falando de dominação de mercado, o jogo é diferente. O mercado multimídia sul-coreano, por exemplo, só começou a estourar a bolha por volta de 2016. Sim, eles existem desde os anos 2090, mas o fenômeno começou a partir de 2016, quando a própria Netflix notou o crescimento dessas obras e a busca por elas, e começou a investir nesse mercado. Agora, a explosão coreana no mundo começou mesmo quando o K-pop se tornou o estilo musical mais ouvido no mundo inteiro, e isso atraiu pessoas para outras mídias coreanas, que fez o boom das séries asiáticas crescer exponencialmente. Isso aconteceu principalmente por causa da cultura coreana, que sempre foi tratada de uma forma respeitosa que encantou milhões de pessoas, por ser algo tão diferente. A cultura coreana se tornou um dos principais fatores que fez cada dorama ser um sucesso, pois todos abordam essa cultura de forma diferente. E precisamos ser sinceros, a cultura coreana dá um pau na cultura americana, e por isso Round 6 sendo ambientada e feita nos Estados Unidos é algo preocupante, pois só o fato de termos a cultura americana que já estamos cansados de ver pode tirar um pouco do impacto completo do que são os jogos de Round 6 e o simbolismo que a série traz. Esse simbolismo pode ser totalmente perdido com os jogos se passando nos Estados Unidos, pois Round 6 trouxe toda essa questão da ganância e do capitalismo exagerado. E quem é o país mais capitalista do mundo? Ele mesmo, Estados Unidos of America. Então a implementação da cultura americana dentro dos jogos pode quase não ter efeito, porque Hollywood já explorou isso de tantas formas, que nos leva ao próximo problema. Uma coisa que é um fato inegável é que existe uma diferença extremamente gritante quando comparamos a produção de obras coreanas e obras hollywoodianas. Hollywood tem um jeito próprio de fazer as coisas e contar histórias que é muito diferente dos coreanos. As obras americanas geralmente são apressadas, com muitas coisas acontecendo, pouco desenvolvimento de personagens, os clichês geralmente são usados de formas mal estruturadas dentro das obras, onde ficam extremamente expositivo, além de uma coisa que Hollywood perdeu:
e que hoje está cada vez mais difícil de se achar, porque todas as obras hoje são extremamente expositivas e explicativas, onde você não consegue ver um filme e pensar um pouco sobre este filme. Onde eles amarram todas as pontas como se você não fosse capaz de pensar por um segundo e deduzir o que realmente aconteceu, o que realmente eles estão falando. Olhe para as décadas passadas, onde as obras tinham pouco orçamento para serem feitas, como é o caso dos filmes de terror, mas conseguiam te fazer pensar um pouco sobre o que eles estão falando e não explicar tudo tintim por tintim na sua cara, como se você não fosse capaz de entender. Muitas obras americanas perderam isso, de deixar você interpretar as coisas. Mesmo que a segunda e terceira temporada de Round 6 tenha sido um pouco assim, eles têm uma boa dosagem. A única coisa boa que sabemos até o momento é que pelo menos o nível da produção não vai cair, pois pode não parecer, mas Round 6 é uma série cara e isso vai se manter nessa nova temporada ambientada nos Estados Unidos, aparentemente. Um outro ponto que eu acho preocupante, mesmo tendo um diretor referenciado no comando desse spin-off de Round 6, temos que ver que quase toda obra oriental que é adaptada ou passa a ser comandada pelos americanos, geralmente não tem um bom fim. Várias obras que foram transformadas em obras de Hollywood não ficaram tão boas, e vale lembrar que a Netflix mesmo é mestre em produzir bombas. Round 6 se tornou algo grande e com muito cuidado, pois o criador foi quem dirigiu as 3 temporadas e ditava como seria as coisas, pois ele ficou 10 anos tentando fazer alguém produzir a série dele. A Netflix conseguiu dar vida ao projeto, e agora? Onde não teremos a supervisão do criador, tem altas chances de não dar certo. Pois em casos de obras que foram adaptadas, como é o caso da série do One Piece e Sandman, que foi supervisionado pelos seus criadores, a coisa acabou saindo bom. Mas e aquelas que não foram supervisionadas? Será que o David Fincher vai conseguir manter a mesma qualidade e o que o criador quis passar primeiramente? Outra coisa muito importante que precisamos já nos preocupar é com os personagens que teremos aqui nesta nova temporada de Round 6 americana, pois o que tornou Round 6 um fenômeno além da história foram os seus personagens, que são humanos. A primeira temporada principalmente conseguiu quebrar qualquer um com seus personagens, que são gente como a gente, que passam por problemas que muita gente passa ao redor do mundo. E por esse fato, sim, podemos ter pessoas assim também nos Estados Unidos. O porém é que os personagens podem ser bem mais rasos do que foram nas últimas temporadas. Uma das principais críticas que tivemos na segunda temporada, onde foi introduzido os novos personagens, é que eles eram personagens com pouca profundidade, bem diferente dos da primeira temporada. Mas no geral das temporadas, os jogadores eram bem humanos, com problemas, falhas, coisas bem humanas mesmo, até no fato deles cometerem erros lá dentro dos jogos, porque isso às vezes é ser humano. O ser humano, ele erra. A diferença nos personagens que podemos ter na Round 6 USA é que eles podem ser bem mais rasos do que isso. E certamente pode afetar o ritmo da série, onde eles podem acabar por se tornar personagens que não conseguimos nos conectar, como aconteceu com alguns na segunda e terceira temporada. Então sim, podemos ter sim um problema com os personagens americanos, pois em obras americanas nós temos muitos estereótipos, que sim, são implementados nas séries e nos filmes, e eles não são necessariamente o problema, mas sim como são introduzidos e desenvolvidos. E por causa de muitas obras serem feitas com aquele ritmo acelerado, isso acaba por afetar os personagens. Então é uma preocupação muito válida. Bom, uma das coisas que pra mim vai destruir Round 6 com essa continuação americana é exatamente o que aconteceu com a segunda e terceira temporada, e o que tá fazendo tanta gente não gostar da conclusão da série, pois nós já conversamos aqui que Round 6 é mais do que só pessoas participando de jogos mortais. E sim, é uma denúncia disfarçada de entretenimento, e a primeira temporada fez isso de forma magnífica.
Já a segunda e a terceira bateram ainda nessa tecla de uma forma ou de outra. Porém, Round 6 se tornou exatamente o que ela critica. Uma obra que criticava o sistema meio que virou parte dele. Pois a obra que fala do sistema capitalista se tornou um fenômeno de vendas ao redor do mundo, fazendo parte dele. E se com a obra sendo feita na Coreia já tivemos esse boom, imagine agora com ela nos Estados Unidos. A coisa mais positiva que eu consigo tirar disso é que se o David Fincher fazer um bom trabalho, se for ele mesmo o diretor no caso, é difícil dele errar, pois o David Fincher faz muitos filmes e séries boas, inclusive para a própria Netflix. E agora o nível da ganância das pessoas pode ser até um pouco mais elevado, pois estamos falando do país mais capitalista do mundo. Deixe sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários e o que você achou da conclusão das temporadas. Se gostou do vídeo, deixa um gostei. Quer acompanhar mais debates e coisas interessantes como esse? Esteja inscrito aqui no canal. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Fique com Deus. Valeu!